O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Reverendíssimo diácono, queridos irmãos da comunidade redentorista, queridos devotos e devotas da Imaculada Conceição, nossa mãe, nossa rainha. Com alegria todos nós subimos ao morro, com alegria todos nós viemos ao encontro da Senhora Rainha do Céu, que aqui nos acolhe, que compreende os nossos corações, que precipita dos céus as graças necessárias para continuarmos a nossa trajetória cristã, na certeza de que nós não estamos sós, de que Deus caminha conosco, que reanima a nossa esperança, que é força em nossa vida. Neste ano, nós vivemos um tempo de graça para toda a igreja. Desde o Natal passado, o Papa Francisco inaugurou o ano santo da encarnação de Jesus. Daqui a pouquinho, daqui a 3 semanas, nós celebraremos os 2025 anos em que o Senhor quis montar a sua tenda entre nós, habitar a nossa carne, a nossa história, o nosso tempo para a nossa salvação. Cristo, Deus, onipotente e eterno, quis fazer-se impotente na manjedoura de Belém para vencer a prepotência humana, para vencer o mal, a fim de que nós encontrássemos a salvação. A história do Natal do Senhor não começa lá no dia 25 de dezembro. Não, ela começa muito antes. Ao longo da história, meus irmãos e minhas irmãs, por muitas vezes Deus quis refazer os laços de aliança que nós havíamos quebrado quando do pecado, como ouvimos na primeira leitura desta Eucaristia. A história todos nós já conhecemos. Nós fomos criados para a felicidade. Deus criou tudo, todas as coisas, ordenou os animais, as hortaliças, os vegetais, tudo à nossa disposição. Deus viu que tudo era bom e nos colocou no jardim para que nós fôssemos felizes em sua companhia. No meio daquele jardim tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A esta árvore, Deus disse: vocês não devem comer do seu fruto. Daquela árvore nós não deveríamos nos alimentar, porque aquela árvore era a árvore da prepotência, do desejo de onipotência, a árvore de nossa vaidade,
a árvore de quem quer se igualar a Deus. Tinha tudo para sermos felizes, mas nós resolvemos comer exatamente do fruto da árvore proibida. E perdemos o jardim. Perdemos a companhia de Deus. Como ouvimos na primeira leitura de hoje, nós nos escondemos dele. Saímos de sua presença. Caim matou Abel, experimentamos o ódio, as consequências do nosso pecado, as consequências do mal. Mas Deus não abandona os seus, porque Ele é amor e não pode trair-se a si mesmo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quantas inúmeras tentativas Deus fez na economia da salvação para reatar os laços conosco. Vamos lembrar de quando Ele suscitou a vocação de Abraão para formar um povo novo, numeroso. Vamos lembrar de quando o Senhor tirou Moisés para nos guiar no deserto. Lembrar dos profetas, dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus que nos falaram de sua misericórdia, de sua compaixão. Mesmo assim, nós não escutamos o Senhor. Não escutamos a sua palavra. É aí que, como diria São Paulo, chegada à plenitude de todos os tempos, Deus resolve interromper radicalmente a história do pecado na humanidade. E como é que Deus resolve fazer com que o pecado fosse completamente destruído, dilacerado diante do seu amor? Ele planta outra árvore entre nós. Ele planta uma árvore belíssima, a mais bela que já se viu, pura, perfeita. No ventre de Ana, Deus faz com que Maria fosse concebida sem pecado. A Virgem Maria foi concebida sem a mancha da herança de Eva. A Virgem Maria foi concebida sem pecado, sem mácula, sem mal, para que dela brotasse o fruto da salvação. Se de um lado, na primeira leitura, podemos escutar o relato de uma árvore cujo fruto nos levou a pecar, no Evangelho encontramos outra árvore cujo fruto nos levou à salvação. Maria é a árvore cujo fruto nos oferece a graça que não pode mais ser destruída, aniquilada, porque é o próprio Deus. Deus conosco, Emmanuel, que nós celebraremos daqui a poucos dias no Natal. De Maria vem o autor de toda graça, de Maria vem aquele que desfaz o mal, o pecado, a morte, porque vence tudo para a nossa salvação. Mas a vida de Nossa Senhora, meus irmãos e minhas irmãs, não foi tarefa fácil. Para levar a cabo o projeto de Deus, quantas provações e dificuldades a Virgem Maria enfrentou. Sabendo que estava grávida de Jesus, teve que se desterrar no lombo de um jumento, porque Herodes a perseguia. Quando o menino nasce, não tinha lugar, vai para uma manjedoura. Depois, ao voltar para casa, Herodes novamente persegue a criança e Maria foge com José. Maria vai caminhar com Jesus, escuta o Senhor falar de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade, curando os doentes, dando a vida a quem sofria. Mas o seu filho é perseguido, é humilhado, é maltratado, até que ela chega à cruz do Senhor. Quão grande não era a dor daquela mãe, cujo relato ouvimos no Evangelho. Quão grande não era a dor de uma mãe que viu seu filho somente amar e tanto sofrer e tanto ser perseguido. Mas São João nos diz que Maria, diante da cruz, permaneceu de pé. Ela não titubeou, ela não desanimou, ela não se prostrou, porque sabia em quem colocara a sua esperança. Maria sabia que Deus jamais a decepcionaria. Ela sabia que o Deus a quem amara é fiel.
ao convocar este ano santo dos 2025 anos do nascimento do Senhor, o Papa Francisco então nos chamava a refletir sobre a nossa vocação batismal como peregrinos de esperança. Nós que peregrinamos até este Morro Santo, nós que chegamos até a presença espiritual da Virgem Maria, também sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nas adversidades e nas dores da vida, nós não estamos sós. Nós não estamos abandonados à mercê da sorte. Nós não estamos esquecidos, porque o Deus em quem nós cremos marcha conosco. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco em todas as circunstâncias de nossa vida. Por isso nós não podemos desanimar. Não podemos nos desesperar. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, dores todos nós enfrentamos. Mas se marchamos com Deus, temos nele a nossa força. Se peregrinamos com o Senhor, temos nele a graça que nos permite ficar de pé, mesmo diante das cruzes e das dores. Nós não caminhamos sozinhos, meus irmãos e minhas irmãs. E a Virgem Maria, a Senhora do Morro, é prova para nós desta graça que não decepciona, que não nos abandona jamais. Nestes dias em que nos preparamos para a festa da Mãe de Deus, aos seus pés neste Morro Santo, renovemos a nossa esperança no Senhor. Renovemos a nossa confiança no Emmanuel, neste Deus que é conosco, que não nos abandona, que não nos deixa sós. Permaneçamos de pé como a Virgem Maria, sabendo que o Senhor jamais há de nos deixar sós. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas dores há neste mundo, quanto sofrimento à nossa volta. Na nossa casa, quantas pessoas se desesperam porque não conhecem o amor de Deus. No nosso trabalho, quantas pessoas desanimam porque não conhecem o Evangelho, a força do Senhor. Quantas pessoas vivem imersas em trevas porque não conhecem a luz de Deus. Peregrinos de esperança, precisamos comunicar ao mundo quem é Jesus. Precisamos comunicar ao mundo a força do Evangelho, a força da graça, o amor intrépido de Deus. Precisamos irradiar a luz do Senhor para dissipar as trevas e o mal com a graça da santidade do testemunho. Que Nossa Senhora, modelo da igreja peregrina, nos inspire e nos ajude. Que do céu, diante do trono de seu Filho, precipite as graças que necessitamos para viver a fidelidade ao Evangelho, para viver o amor do Senhor. Que ela faça orvalhar a graça do Salvador, do Emmanuel que caminha conosco, que ela providencie o vinho da alegria para testemunharmos a coragem e o amor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.